A grande verdade é que você não precisa ter mais dinheiro para ser mais desejado. Você não precisa se vestir roupas caras para ser um homem atraente, nem vir de uma família rica para ter sucesso e prosperar com facilidade. E nem se matar de estudar durante anos para talvez um dia ser aceito por um empregador e ganhar o suficiente para ter algum conforto na vida. Como que eu sei disso tudo? Porque eu percorri exatamente esse caminho. Eu fui demitido das últimas multinacionais onde eu trabalhei e ali, naquele momento de dor, de raiva, de vergonha, eu prometi uma coisa para mim mesmo. Eu nunca mais passaria por essa humilhação novamente. Foi aí que tudo mudou. Eu mergulhei em algo que ninguém me ensinou. As habilidades que realmente podem fazer qualquer homem prosperar, o tornando um homem magnético. Habilidades que muitos de nós, homens, não aprendemos nem em casa, nem na escola e muito menos na faculdade. São habilidades que chamamos de soft skills, aquelas que fazem com que existam médicos ricos e médicos pobres, advogados ricos e advogados pobres, dentistas ricos e dentistas pobres, empresários muito bem-sucedidos e empresários fracassados, mesmo que todos esses profissionais atuem em uma mesma cidade e até em uma mesma especialidade. Isso ocorre justamente porque alguns deles tiveram acesso a um conjunto de conhecimentos, experiências, comportamentos que foram além de seus currículos acadêmicos e se destacaram não somente por suas competências técnicas, mas sim pelo seu potencial de magnetismo pessoal, que eu gosto de chamar, e que por sua sorte, sendo um profissional graduado ou não, também poderá ter acesso a esse compilado de informações que foram cuidadosamente selecionadas por mim para estarem dentro desse poderoso manual. Você deve estar se perguntando o seguinte, pelo menos eu me perguntaria, quem que é esse cara? Quem sou eu? Como que eu cheguei até aqui? Eu sempre fui alguém muito curioso, sabe? Desde a minha infância. E por conta disso eu sempre me conectei muito bem também com qualquer tipo de pessoas, que por consequência me trouxeram uma grande diversidade de networking, de repertório, de conhecimentos. Além, é claro, de que eu sempre busquei ler livros, participar de cursos, treinamentos. Trabalhei em 2 grandes bancos na indústria farmacêutica, além de também empreender em novas ideias. Umas que deram muito certo, me fazendo faturar mais de 2 milhões de reais, e outras errado, mas sempre procurando tirar uma lição valiosa de tudo que eu estava testando, independente do resultado. Afinal, eu já descobri uma coisa que a gente nunca perde. Ou a gente ganha, ou a gente aprende. Hoje faz mais de 10 anos que eu estou desempregado, sem carteira assinada, e nunca fui tão livre, tão próspero e com tanta paz de espírito como a que eu sinto hoje. Agora, o que você prefere? Responde aí, sinceramente. Continuar seguindo esse caminho tradicional ou abrir os olhos para uma nova rota que realmente te leve onde você merece? Um lugar que a sua criança interior, sabe, sempre sonhou, com liberdade de escolhas, com desfrute, estilo de vida, mas que as circunstâncias da vida foram te roubando de viver. E até impossível de acreditar que um dia você viveria aquilo realmente, sabe? Se você tá cansado de correr atrás das coisas aleatórias e nunca alcançar nada, se sente que nasceu para receber mais da vida, igual eu sempre senti, mas tá travado de alguma forma, existe um motivo para isso. E eu descobri. A culpa não é sua. Você foi moldado por um sistema de castração masculina. Um sistema que te ensinou a ser bonzinho, obediente e contido. A ignorar a sua virilidade, sua intuição e a sua ousadia. Esse sistema te enfraqueceu e te podou de todas as formas possíveis. E o pior, te fez acreditar que o problema é você. Você tem feito sempre as mesmas coisas? Se relacionando sempre com as mesmas pessoas? Comendo do mesmo jeito? Sem nenhum novo desafio? Trabalhando ainda na mesma empresa, dando bom dia para as mesmas pessoas? Se a resposta foi sim, ótimo. Já sabemos então que se você está satisfeito com os resultados que você vem colhendo, não digo apenas financeiramente, é só você continuar fazendo tudo do mesmo jeito e tá tudo bem. Mas se você sente aí no seu coração, assim, no seu peito, no seu estômago, que é chegada a hora, se esse é o seu momento de decisão, de se permitir ser guiado por um caminho novo, seja bem-vindo a esse movimento de empoderamento alfa. Tem muita gente que já sente até um medo de dar um próximo passo, porque nem sabe o que é ainda, nem quanto vai custar. Mas sabe qual a melhor maneira de você ridicularizar e abandonar a sua situação, a sua condição atual? Tomando uma decisão. Afinal de contas, não existe condição que resista a uma decisão. E então,
você vai ver como a sua vida pode mudar rápido. Uma nova versão de você mesmo. Com postura, confiança, presença, mais energia, mais libido, mais testosterona, mais grana, mais respeito. Sendo visto como um líder, um cara desejado, um homem de verdade. Mesmo que aqueles homens que vieram antes de você, aqueles mesmo que te ensinaram ou tentaram te ensinar a ser homem, tenham sido homens fracos ou que reprimiram a sua masculinidade por muita pressão, fica tranquilo. Isso pode ser ressignificado, mesmo que você não tenha tido referência paterna alguma. E então, esse será o seu grande triunfo diante daqueles que sempre duvidaram de você. E você sabe exatamente quem são cada uma dessas pessoas. Nem que essa pessoa, por vezes, tenha sido você mesmo. Sabe, o incômodo grande que eu sempre tive foi de não aprendermos na escola as matérias de habilidades que realmente fazem a diferença no mundo aqui fora. Perdemos muito tempo aprendendo coisas que a gente nunca iria utilizar e nunca utilizamos, como a fórmula de Bhaskara, por exemplo. Esses dias eu me aventurei em montar um Lego de Fórmula 1, que ficou muito bonito por sinal, com mais de 5.000 peças, e eu demorei 1 mês aproximadamente, seguindo um passo a passo. Agora já pensou você montando um desses, ou qualquer coisa cheia de pequenos detalhes, sem um manual de instruções? Ou pior, com vários manuais diferentes, onde você precise ficar cada hora, cada momento, consultando em um ou em outro para tomar a decisão sobre qual será a próxima peça a montar. Consequentemente, o seu próximo passo. Já pensou? Pois é, pode ser assim que você estava se sentindo até agora. Perdido, cheio de frustrações e vontades ao mesmo tempo de ser alguém melhor, de ter mais coisas, buscando ganhar mais dinheiro e construir uma versão melhor de si mesmo, mas todo confuso, sem saber onde buscar ou qual método seguir. E eu te entendo, porque hoje em dia o que não faltam são gurus da internet, muitas informações que a gente recebe a todo momento nas redes sociais e conteúdos esses que acabam escancarando pra gente o melhor da vida do outro, nos fazendo comparar essa situação com o pior da nossa vida, que te traz desânimo e perca de tempo. Às vezes você até investe em um curso e outro aqui, mas no fim das contas faz a gente rodar e sempre voltar para o mesmo lugar. Mas pensa comigo, se você tivesse acesso àqueles códigos que ativam a sua virilidade, a sua presença, seu espírito de liderança e talento natural, e se você começasse a desenvolver as habilidades que ninguém nunca te ensinou e que na real ninguém vai, porque se fosse para te ensinarem, você já teria aprendido, concorda? Pois é, foi por isso que eu criei o MHV, o Manual do Homem Viril, que é um método completo, direto, prático, que reúne num só lugar tudo aquilo que a gente nunca aprendeu em lugar nenhum e que nos impediu por muito tempo de prosperar. E esse manual é único, por quê? Porque através dos meus direcionamentos, cada membro desse movimento será inspirado a redigir o seu próprio manual de vida. Então o meu manual nunca vai ser igual ao seu e o seu nunca vai ser igual ao do fulano nem do cicrano. De acordo com as preciosas sementes que serão entregues a você, através de aulas e tarefas práticas para você ativar essas habilidades em si mesmo. Como, por exemplo, postura de governante, o que vai te trazer respeito e temor, intrepidez e ousadia, que vai te fazer se sentir único e poderoso, antivírus mentais, que vai te proteger de si mesmo e das adversidades da vida. Afinal, nunca é o que te acontece, mas o que você faz com o que te acontece. Você vai aprender o que vender e como vender, largando mão desse preconceito bobo com vendas de uma vez por todas, o que por consequência te fará enriquecer. Comunicação verbal e não verbal, o que lhe fará ser compreendido com mais clareza pelas pessoas e também compreender elas, mesmo que à distância, apenas com o poder da observação. Você vai aprender o networking, que é o poder de se conectar com novas pessoas, uma das minhas melhores e maiores habilidades, o que irá acelerar os teus resultados pelo menos em 10 vezes mais. Porque o resultado que você ainda não tem, sabe onde ele está? Nas pessoas que você ainda não se conectou. Você vai aprender como se vestir para o sucesso, o que lhe fará ser percebido como um homem e não como um menino desajustado. O poder de um homem quântico, isso é massa. Sobre isso é melhor eu nem te contar agora.
como ser um homem atraente para as mulheres, o que fará com que você seja naturalmente desejado por elas. Aquele cara que toda mulher sabe que vale a pena ter ao seu lado. Como descobrir o seu talento natural. Isso é maravilhoso. Que envolvem 3 pilares de paixão, habilidade e renda. E muito mais. Tudo isso para que você pare de ficar correndo atrás, num ciclo vicioso, naquela conversa de tô na luta, nesse esforço excessivo, sabe? Mas sim, se desperte para um próximo nível, onde o seu novo eu passa a atrair os negócios, as oportunidades, as mulheres e tudo mais que desejar para sua vida. Invertendo os polos de magnetismo, de alguém que antes vivia em busca, correndo atrás e nunca encontrava, para alguém que sabe o que deseja e atrai para si. Tipo quando você tá a fim de comprar um carro e aí do dia pra noite você passa a ver só daqueles carros na rua, como se aquele modelo tivesse multiplicado do dia pra noite. Já aconteceu isso com você? Eu tenho consciência que o conteúdo dessa sociedade de novos alfas, homens alfas, é o único método 360 graus que te entrega os pilares essenciais para se tornar um homem magnético. Aquele cara que entra num ambiente e é imediatamente percebido, respeitado, desejado e lembrado no futuro. Eu já vi isso acontecer dezenas de vezes com os meus amigos, mentorados, homens comuns que estavam desanimados, perdidos, com baixa autoestima e em poucas semanas começaram a agir diferente e pensar diferente, serem tratados diferente e, consequentemente, a colherem frutos diferentes. Afinal, não dizem que o conceito de insanidade é você fazer todos os dias as mesmas coisas esperando um resultado diferente? Pois é, se você plantar sempre batata, não adianta você esperar colher cenoura. Mas chega de conversa. Eu quis falar um pouco mais aqui só para você conhecer um pouco do meu jeito, dos meus valores, das coisas que eu acredito e para te trazer clareza dos meus motivos e quem sabe até para você mesmo sobre a sua própria vida. Fato é que agora você está diante de uma oportunidade que lhe chegou aqui por algum motivo. Já devia estar vibrando ou esperando por isso, eu acredito muito nessa sincronicidade da vida, mas mesmo assim, você já poderia ter abandonado essa aula, esse bate-papo aqui de realidade da vida minutos atrás. Porém, se você chegou até aqui, você tem meu respeito e por isso eu quero honrar a tua vida e o seu tempo investido nessa ideia, tá? Se tornar um homem magnético é possível, o método já está desenhado, já está comprovado. Eu fiz muitas contas para chegar num valor desse treinamento para essa sociedade fundadora do MHV, a partir de todos os meus investimentos em treinamentos, quebradas de cabeça em diversos negócios, experiências fora do país, grupos de networking, até mesmo analisando todo o ouro desse conteúdo que eu consegui compilar em apenas um mesmo lugar. Na verdade, são sementes poderosas, contidas em cada módulo e aula desse treinamento, que caberá apenas a você plantá-las e, em questão de tempos, esperar para colher os frutos dessa transformação na sua vida. Pensando nisso, cheguei na conclusão que o MHV, sendo ele o santo graal dos manuais, porque se trata da nossa vida e por ser um passo a passo direcionado que fará com que você seja a melhor versão de si mesmo e ative dentro de você todo o seu potencial, tudo aquilo que há de melhor e às vezes ainda está encoberto para você descobrir esse homem viril e magnético que nasceu para ser. Somando tudo isso, eu cheguei no número de R$ 1.997. E eu realmente estava convicto de que esse deveria ser o valor que separaria, sabe, os meninos dos homens, trazendo para dentro dessa sociedade quase secreta apenas os mais comprometidos. Mas algo tocou meu coração e, na real, eu sinto que a minha parte eu já fiz e vou continuar fazendo. Cabe a mim agora democratizar e facilitar o acesso a esse poderoso conteúdo para a maior quantidade de homens possível. Afinal de contas, eu tenho um filho e está nas nossas mãos, enquanto homens, tornarmos o nosso mundo um lugar mais próspero e seguro para que as nossas mulheres e crianças sempre se sintam mais amadas e protegidas. Então, exclusivamente para a turma fundadora do MHV, eu decidi liberar o acesso a essa sociedade de homens alfa por apenas o valor de uma pizza por mês. 12 de R$ 57 e com um detalhe importante, mais importante de todos, um acesso vitalício
a todas as atualizações do MHV eternamente, só para a turma fundadora. Se por algum motivo, depois de você assistir as aulas que já estão liberadas para você assistir e não fizer sentido para você não gostar da minha didática, do formato das aulas ou sei lá do que, você pode pedir o seu reembolso e terá 100% do seu dinheiro de volta. Claro que tem alguns bônus especiais, não vou contar todos, mas alguns que vale a pena eu dizer, que além do acesso vitalício às futuras atualizações desse treinamento de vida, você ainda recebe um desafio 497 em 30 dias, ou seja, para te ensinar a recuperar o teu investimento de volta. R$500 em 30 dias. 30 dias, na verdade, é um exagero, porque eu tenho alunos que já fizeram isso em menos de uma semana. E além disso, o acesso à comunidade exclusiva dos homens em missão de reconstrução do seu estado alfa, do seu ser magnético. Grupo fechado de homens que estão buscando a melhor versão de si mesmos, e essa troca vai ser muito poderosa. Porque o meu erro pode ser o seu, a sua ideia pode ser a minha, o que você não sabe eu sei, o que eu sei você não sabe, e quando a gente troca a gente cresce mais rápido. A grande verdade é que o mundo não precisa de mais homens medíocres, medianos, na média. Precisa de homens vivos, com propósito, coragem, poder. E se você sentiu que esse chamado é para você, clica aqui no botão embaixo e entre nesse movimento único, ousado e transformador. E eu te vejo lá dentro.